Esse é o tipo de questão mais importante. Para acertar essa questão, a gente precisa ver os principais fatores ali que a banca colocou para a gente. O primeiro ponto que chama atenção é que a banca falou que a idade gestacional é de 35 semanas. Eu falei na última questão que a doença da membrana hialina é muito mais comum. O típico da doença da membrana hialina ela é acontecer em recém-nascidos que nasceram até 34 semanas. Abaixo de 34 semanas de idade gestacional, um RN nascido com 35 semanas, no mínimo liga um alerta que pode não ser a doença da membrana hialina. De qualquer jeito, vamos continuar. Outro ponto que a banca colocou aqui, ela falou que a mãe tem uma história de diabetes mellito. Então, é um RN nascido de uma mãe que teve diabetes, que tem diabetes e que, claro, teve a diabetes durante a gestação. E aí, o importante, as duas principais doenças, tanto a doença da membrana hialina quanto a taquipneia transitória, elas têm como fator de risco o diabetes da mãe. Então, o diabetes da mãe é fator de risco tanto para a membrana hialina quanto para a taquipneia transitória. Então, isso acaba não ajudando muito a gente. Outro ponto importante, o parto cesáreo por sofrimento fetal. A banca não falou se essa paciente já estava em trabalho de parto quando foi indicado o parto cesáreo. A gente pode até inferir que não, pelo jeito que foi escrito, mas de qualquer jeito, quando ocorre um parto cesáreo sem trabalho de parto, então a gestante não entrou em trabalho de parto, o médico indicou, o obstetra indicou uma cesariana eletiva. Esse caso, a gente tem um fator de risco importantíssimo, fundamental para a taquipneia transitória do recém-nascido. Esse é o grande fator de risco, vai aparecer em quase todas as questões de prova que colocarem lá a taquipneia transitória do recém-nascido. Sempre que o gabarito for esse, quase sempre a banca vai descrever um recém-nascido que nasceu de cesárea eletiva, sem trabalho de parto. Isso é muito importante, nesse caso foi um parto cesáreo. De qualquer jeito, vamos continuar lendo, porque a banca colocou ali a descrição da radiografia de tórax. Eu não sei se vocês lembram da última questão, da descrição da radiografia que apareceu, mas nesse caso a gente tem um infiltrado retículo granular difuso, presença de broncograma aéreo e aumento do líquido pulmonar. Qual é essa descrição? Lembra que eu falei? Essa é exatamente a descrição da radiografia da doença da membrana hialina. Então a banca fez uma questão muito maldosa da Unifesp, ela colocou duas características compatíveis com a taquipneia transitória, ela colocou 35 semanas de idade gestacional e também a cesariana, porém, ela no final colocou uma radiografia 100% compatível com a doença da membrana hialina. Quando for assim, a gente sempre vai ficar com alguma dúvida, mas eu sugiro para que você sempre coloque, nesses casos, o diagnóstico compatível com a radiografia. Então, por isso, nesse caso, o gabarito é a letra E, a síndrome do desconforto respiratório neonatal.